Difícil no começo devido ao meu medo de altura, mas entrei na casa dos Oliveira logo depois da minha, logo depois da dos paraguaios, aí vinha a deles. E acabei por deixar a porta aberta, o que rendeu um pedido de desculpas para minha primeira platônica, ela com o namorado. Devolvi a chave e me excusei falando que tinha que trocar o calção. Isso tudo em sonho. Eu tenho pena de mim hoje. Eu tenho pena de mim ontem. Moleque gordinho que ainda sou, introspectivo e tímido que ainda sou, que demorou anos, temporadas para falar com a menina e para não dar em nada. Basicamente nada. Nenhuma amizade concreta. A única menina da rua e tem me assombrado meus sonhos ultimamente. Queria reencontrar Glo, pelo menos lavar essa roupa suja que nunca existiu. Ou não? Fantasmas, fantasmas, fantasmas na minha mente, nos meus sonhos. E justo na última noite dos justos. Tinha o Júlio que roubava a fita de Super Nintendo do Marçal. Tinha o Victor Hugo da outra rua. Tinha umas ruivinhas com quem eu nunca conversei. E tinha também uma menina que aparentava bem menos a idade que tinha e que gostava de punk rock. Tinha uma babá que sempre ligava no meu aniversário. E tinha também a Dona Dirley, uma cadelinha Xuxa, e o Barbosa, marido alcoólatra, que ela trancava no banheiro quando dava problema. Ela vendia crepe de queijo. Mas ainda assim, I wanna be big. I'm gonna buy this town. Paraná, Brasil, América do Sul. A teoria do convencionismo, pura probabilidade e relatividade, convenção, do LET, convencione, SF, ajuste verbal ou escrito entre duas ou mais pessoas, acordo, convênio, pacto, tratado, acordo entre partidos ou nações que se hostilizavam, aquilo que tacitamente se considera admitido nas relações sociais. Hist, uma das assembleias legislativas da Primeira República Francesa, probabilística, fencing, de probabilístico, probabilidade, SF do LAT, probabilitate, SF, qualidade do que é provável, verosimilhança, stat, quociente entre o número de casos favoráveis à ocorrência do acontecimento e o número de casos possíveis do universo, relatividade, SF, qualidade ou estado do que é relativo, contingência, condicionalidade. Fiz teoria da cada uma das duas teorias desenvolvidas por Albert Einstein, 1870 e 1955, a teoria da relatividade restrita e a teoria da relatividade geral, baseadas em novas concepções dos conceitos de tempo, espaço e movimento, conduziram ao estabelecimento de um modelo do universo alternativo ao modelo de dogma, dogma, decisão, decreto, SM, ponto fundamental indiscutível de uma crença religiosa, FIG, proposição apresentada e aceite como incontestável e indiscutível. Método científico. Quando existem várias formas de explicar algo, a certa é a mais simples. Argumentos não removem a dúvida, de forma que a mente possa descansar na certeza do conhecimento da verdade, a menos que a encontre a experimentação. É desnecessário fazer com mais o que se pode fazer com menos. O essencial não deve ser multiplicado sem necessidade. O melhor meio de evitar abusos e incompreensões de parte a parte é tornar o povo cientificamente informado, a fim de que compreenda as implicações de tais investigações. Se a ciência for considerada um sacerdócio fechado, demasiado difícil e misterioso para a compreensão de uma pessoa de cultura mediana, o perigo do desentendimento será maior. Se a ciência, porém, for um tópico de interesse e consideração geral, se seus encantos e consequências sociais forem discutidos com competência e regularidade nas escolas, na imprensa e à mesa de jantar, teremos aumentado as possibilidades de aprender como o mundo realmente é, para melhorarmos a ambos, a nós e a ele. Introdução, explicando, através do ceticismo, tomando como base de pensamento a lógica e um pensamento realista, esta teoria por si tem como objetivo tentar provar que tudo no mundo é relativo e que quase tudo é explicado pelo convencionismo ou mera probabilística, sendo que a palavra convenção assume, neste contexto, o sinônimo de cultural também. A probabilística nada mais é do que um sorteio, um jogo de dados ou de cartas do acaso. Ou seja, uma chance de acontecer tal evento em um determinado número de tentativas. No caso, na primeira jogada, como teoria é maçante
e a prática extremamente esclarecedora e explicativa, exemplifiquemos. Por exemplo, por que as garrafas de vidro de cerveja e refrigerante suportam 660 mililitros de líquido? Mero convencionismo. Alguém algum dia fez algum cálculo e chegou à conclusão de que seria este o número aproximadamente ideal para o consumo e venda do produto, sem haver o desperdício. A religião espírita afirma que alguém que tenha pecado em vidas passadas nascerá com alguma deformação física ou mental, como um castigo. Esta teoria tenta argumentar que este caso isolado, assim como tantos outros, é como um jogo de dados. A probabilística explica que pelo menos um número y dentro de um universo X sairão com tais anomalias. Isto se explica devido à genética comprovada cientificamente, sem falar sobre a falta de explicação sobre os milhões de almas surgidas nas últimas décadas. Como explicar o contemplamento da beleza e as coisas tão perfeitas do mundo em que vivemos? Essas chamadas coisas de Deus? Probabilística. Tudo é formado por moléculas, que por sua vez são formadas de átomos. Na natureza, um átomo juntando-se a outro forma diversos organismos ou coisas inanimadas. Portanto, se jogassem os dados novamente, criação do universo, tudo teria como composição substâncias diferenciadas, formando outras composições. Iriam achar lindo e perfeito do mesmo jeito. A questão de beleza e perfeccionismo é relativo. Comportamento à mesa. Arrotar, apoiar os cotovelos e até mesmo o modo de segurar os talheres. É simplesmente uma questão cultural, ou melhor, convenção. Alguém um dia criou uma certa atitude e conseguiu convencer algumas pessoas de que seu modo de pensar era correto. Isso acontece com todas as religiões, onde algum espertalhão, querendo tomar vantagem dos outros, inventou e impôs como correto a todo um grupo de pessoas que posteriormente passaram a ideia adiante. Mesmo porque em algumas culturas arrotar não é degradante, e sim respeitoso. Evolução do mundo. Convencionismo ignorante que está sendo derrubado. É sabido que as duas maiores correntes de pensamento com relação à criação e evolução do mundo são criacionista, na qual tudo foi criado por um ser divino superior, e darwinista, na qual o homem surgiu da evolução de um ancestral comum aos macacos. É muito mais provável, e isto baseado no método científico, de que probabilística, randomicamente, os elementos que compõem o universo são casados conforme sua potencialidade em se juntar. Nada é certo, mas através do método científico pode-se chegar à conclusão de que os criacionistas estão menos certos. Segundo estudos, fósseis, carbono 12, etc., dizer saúde a alguém que espirra é convencionismo. Inventaram que é de muito bom tom fazer isto. Não que efetivamente vá trazer saúde à pessoa gripada, mas sim uma mera convenção de alguém que achou bonito ou educado. É também uma questão cultural, tomando como pensamento que em algumas culturas é ok. Desejar saúde a quem espirra ou tosse, assim como há culturas em que esta atitude é totalmente reprovável, como aplaudir o hino nacional. Gases, totalmente convenção. Relativo. Apesar de ser extremamente natural, o odor dos gases intestinais não é agradável ao olfato humano, ao menos ao contemporâneo. Nos ensinaram, desde a idade mais tenra, de que tal atitude é feia. O padrão atual de beleza, convenção, no começo do século XX, o padrão de mulher bonita e de aparência saudável era das mulheres acima do peso, as gordinhas. Hoje em dia, o padrão vigente diz que ter barriga é feio e as anoréxicas estão na moda literalmente nas passarelas. Crer na existência de seres divinos, convenção. Os povos antigos, Grécia, Egito, etc., criam em várias divindades. Os gregos, por exemplo, criam em deusas e deuses que representavam o amor, a guerra, a fartura, etc. Já os egípcios tinham como divindades o deus Sol, a deusa Lua, etc. Posteriormente, foram comprovados que tais astros nada mais são que estrelas e satélites, tendo nada de divino. De tal cultura e convencionismo foram herdadas as religiões teístas atuais, como judaísmo, cristianismo, ortodoxo ou não, etc., sendo todas estas filhas herdeiras de todo este pensamento antiquado, fantasioso e conformista. O mesmo vale para a crença em figuras bíblicas cuja existência não é historicamente comprovada. A questão do certo x errado, a verdade é extremamente relativa, sendo que possui dois ou mais lados. Ouvindo duas pessoas, duas versões da mesma história
E com a ajuda do pensamento filosófico, pode-se chegar à conclusão de que ninguém possui a verdade absoluta. Por exemplo, alguém que rouba a fim de alimentar seus familiares, em alguns países, prende-se, em outros, mata-se. Relatividade. Não pode-se julgar esta pessoa. Na verdade, ninguém deveria ter o poder de julgar outrem. Pois, por exemplo, um juiz que ganha seu salário de 5 casas decimais de auxílio S, que estudou um livrinho Legislação e Convenção, escrito por seres humanos que achavam ter o poder da verdade, com todos os seus defeitos, não deveria ter o poder de julgar outra pessoa. Ninguém é perfeito, quanto mais a ter poder de julgar um semelhante. O tempo relativo é onde mistura-se relatividade e convenção. O tempo é relativo, já dizia Albert Einstein, e é marcado por dias, horas, minutos e segundos. Apesar de ser um fato natural a concepção do dia e da noite, o relógio é um instrumento usado pela humanidade para regular, fazer de regra o tempo de cada um. Andar sem relógio hoje em dia é considerado desleixado, irresponsável e politicamente incorreto. Isto sem contar que a passagem do tempo é extremamente pessoal, depende de todo um contexto, como, por exemplo, atividade prazerosa ou não, pessoas ao redor agradáveis ou não, etc. O trabalho também é uma convenção de ideologia, nascida no século XVIII com o advento das máquinas e produção em série. É um assunto relativo e, ao mesmo tempo, delicado, pois, como religião, a grande maioria estagna numa opinião própria e, digamos, global. A maioria das pessoas pensam que o trabalho dignifica o homem. Nada mais falacioso, pois o trabalho envelhecia o homem. O que há de digno em gastar a vida trabalhando a fim de aumentar o lucro do patrão, perder de ganhar para si e morrer na miséria, velho e cansado? Será que o operário braçal realmente se vangloria por gastar seu suor? Praticar a mesma religião que a maioria da nação? Hoje em dia a maioria de brasileiros são católicos. Mesmo sem entender o que é dito na missa, convencionismo, aceitação. Teimam em seguir o que a maioria professa por imposição familiar ou social, ignorando ou se fazendo de desentendidos quando o assunto é intolerância, apoio ao escravismo e o derramamento de sangue que a igreja causou em épocas passadas. Sobre o comportamento sexual, adolescentes não podem ter relações sexuais com adultos. É totalmente relativo. Alguém que já menstrua possui um corpo de adulto, seios, pelos púbicos, e tem a vida sexual potencialmente atividade, não é aceito pelas regras atuais, convenção. Que tenha relações sexuais com pessoas mais velhas, com consentimento, óbvio. No mundo antigo, era perfeitamente comum a existência da homossexualidade, zoofilia, incesto e pedofilia, por exemplo. Esse posicionamento totalmente hipócrita é totalmente apoiado pelos donos da verdade, que são os pais do convencionismo, no caso, os perfeitos e hipócritas legisladores e religiosos em geral. O uso de drogas, convencionismo hipócrita. Até o começo do século XX, a maioria das drogas eram descriminalizadas. O usuário nem o comerciante hoje, chamado de traficante, sofriam penas. O ser humano deveria utilizar e alimentar sua mente com a substância que mais lhe apetecer. Porém, hoje em dia, são taxados com todo tipo de preconceito por fazerem uso de, muitas vezes, substâncias naturais. É mero convencionismo, tendo em vista que o que é legal é o álcool e cigarro industrializados que matam milhões por ano, direta ou indiretamente.